Shalom, irmãos. Bom dia. O Eterno escreveu com sua mão Zahor et Yom HaShabbat le Kadishor. Lembra-te do dia do Shabat para santificá-lo. Irmãos, é um prazer tê-los novamente aqui conosco no canal Teshuvah Total, para que a gente possa dar sequência ao nosso estudo iniciado ontem à noite. E hoje nós vamos estar falando sobre o mundo dá muitas voltas. Então a gente vai começar o nosso estudo de hoje falando sobre a continuidade, da Parashá Miketz, que fala sobre a história de Yosef, sobre os sonhos de Faraó, sobre a interpretação, sobre essa elevação que o Eterno fez com Yosef, tirando ele de uma posição do fundo do poço, elevando ele até uma altura, até uma situação em que ele agora se torna governador do Egito. Então é uma honra, irmãos, estar aqui mais uma vez com os irmãos, ministrando essa porção, compartilhando com os irmãos esse estudo. Então, você que ainda não abriu o teu coração, abra o teu coração para esse estudo, abra o seu coração para poder ouvir a Santa Torá de Hashem, para que nós possamos crescer juntos, ok? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, início desse estudo, Baruch Hashem. Versículo 33 de Bereshit, capítulo 41. Ok? Ve'ata ire faro ish navon veraham vishterhu al eretz mitzrayim. Portanto, o faraó deve procurar por um homem discreto e sábio para tomar conta da terra do Egito. Yaseh Faro ve'aked pekdim al haaretz ve'chamesh et eretz mitzrayim besheva shnei ha-seva. O faraó deve fazê-lo, e ele deverá apontar supervisores sobre a terra para receber uma taxa de 20% sobre a produção da terra do Egito durante os 7 anos de fartura. Nós vemos aqui, irmãos, que Yosef ele foi chamado apenas para interpretar sonhos do faraó, mas agora ele age de maneira a ser um conselheiro de faraó. Ele vem dizendo, portanto, o faraó deve procurar por um homem discreto e sábio para tomar conta da terra do Egito. Na verdade, a Torá está dizendo que deve procurar por um homem sábio e entendido. O motivo é que precisava contar, que Yosef precisava contar para o faraó a razão do Eterno ter revelado tudo o que estava prestes a acontecer. Então preste atenção, irmãos. Essa é uma estratégia que só poderia vir do Eterno, porque ao interpretar os sonhos com as riquezas de detalhe, inclusive dizendo coisas sobre o sonho que o próprio faraó ele havia esquecido, Yosef ele conquista a confiança do faraó para o aconselhar, mesmo não possuindo tal outorga definida. Então é importante nós lembrarmos que o Eterno ele tem interesse em preservar os descendentes de Abraão. Quero lembrar aos irmãos que as desgraças que acometem a terra e a humanidade, ou seja, as maldições, elas são decorrentes da desobediência.
Cabe então a nós buscarmos no Eterno o conhecimento necessário para que a gente possa ser absolvido da iminente desgraça. Então lá em Devarim, capítulo 28, versículo 15, a gente vai encontrar, tudo bem que está lá na frente, a gente está ainda em Bereshit, não há nenhum problema. Mas lá em Devarim, quando Moshe ele faz esse discurso e vai trazendo, né, a lembrança de toda a Torá, ele vai trazer para a gente no capítulo 28, versículo 15, sobre a questão das maldições. O que o Eterno ele revela, né? Que é o que acarreta a maldição para a vida do ser humano. A desobediência à Torá. Então a desobediência, ela acarreta em maldições. E do versículo 16 até o 44, ele vai enumerar então quais são elas, quais são esses tipos de maldições. Nós não estamos estudando aqui Devarim, é apenas uma citação para que a gente possa contextualizar isso que está acontecendo na vida de Yosef. Então, irmãos, o que estava prestes a acontecer no Egito estava listado aí. Eu creio que foi aí, né, o amor do Eterno, a prole de Avraham e a santidade de Yosef que causaram a abundância e manutenção da sobrevivência dos egípcios, mas principalmente dos hebreus que dependiam do Egito como sendo capital econômica naquele momento. Então, quando Yosef, agindo como um conselheiro, ele disse que seria necessário alguém entendido e sábio, sábio e entendido, esse alguém ele deveria ser alguém que possuísse conhecimento de armazenamento de produtos agrícolas e que fosse bom com cálculos, com somas, com uma questão. Então seria algo como se fosse um engenheiro agrônomo, uma pessoa que tivesse a capacidade, né, o conhecimento, a perspicácia de conseguir armazenar os grãos em um lugar que não fosse perdido. Então ele está dizendo mais ou menos isso, que o entendido é a experiência na armazenagem, é o sábio. Desculpa. E o sábio, ele seria alguém com experiência com números, com cálculos. Então, se você for juntar o entendido e o sábio, nós teremos então essa característica, né, de ser alguém com experiência na armazenagem, conhecido, né, que conheça bem um produto, porque não adianta nada você, não, eu sei guardar, eu vou guardar aqui num determinado lugar. Não basta, você tem que saber esse lugar, se ele pode estar em contato com umidade, se ele pode estar em contato com a claridade, né, com a iluminação, com calor. Então tem que ser uma pessoa que tenha o conhecimento disso, né, que tenha experiência na armazenagem desse tipo de produto, desse tipo de grãos. E tem que ser sábio também, para ter experiência com cálculos. Então veja que Yosef, chamado para poder apenas decifrar os sonhos de Faraó, cheio do Ruach HaKodesh, cheio do mover, né, do Eterno, ele começa então a se posicionar, mesmo sem outorga concedida ali pelo Faraó, mas ele conquistou a confiança do Faraó. Ele começa a se portar como um conselheiro de Faraó. Ele disse: olha, o sonho é esse, a revelação é essa, mas olha, Faraó, você deve procurar, né, por um homem que seja entendido e sábio para tomar conta de toda a terra do Egito. E ele continua, né? O Faraó deve fazer isso e ele deve apontar supervisores sobre toda a terra para poder receber 1/5 de toda a produção da terra do Egito durante esses 7 anos de fartura que o Eterno quis trazer ao teu entendimento, Faraó. Então, durante esse período de 7 anos de muita bonança, de muita fartura, esse período de muita colheita, nós precisamos utilizar esse período para poder fazer um grande armazenamento em silos, né,
para que a gente possa suportar esses 7 anos de problemas, 7 anos de falta de alimento. Então Iosef ele vai continuar, né, se portando como um conselheiro de Faraó. Mas isso vai se fazer necessário, irmãos. O ser humano ele tem um costume de desperdiçar quando ele está abundante em algo. E não seria diferente com os egípcios. Por isso a gente vai ver a expressão, né? Ve-rimesh. Ve-rimesh. E aprovisione. E guarde. E detenha, né? Por isso Iosef ele orienta de antemão o faraó já determinasse então encarregados, supervisores, né, para aprovisionamentos, aproveitando todos os ciclos da melhor maneira possível, ou seja, o ciclo de arar, né, e de plantar, ou seja, o ciclo de arar a terra, de semear, de irrigar, o ciclo de colher e o ciclo de replantar durante esses 7 anos, ano após ano, aproveitando esses ciclos, né? Respeitando cada detalhe daquilo que precisa ser observado, fazer de maneira diferente das outras vezes. Não apenas arar a terra, lançar semente, irrigar e ficar tranquilo, observando o momento, como se fosse um período comum, natural. Então, como eu disse, o ser humano ele tem costume de, quando ele tem muita sobra, muita bonança, muita prosperidade, é natural do ser humano começar a desperdiçar, jogar fora. Então, Iosef já está alertando o faraó: olha, já prepare, faraó, supervisores encarregados, para que já possam aproveitar o melhor desses 7 anos, que a gente não perca nenhum segundo. Então já providencie esses supervisores, esses encarregados, para que possam já separar 1/5 de toda a produção agrícola. E aí possa se formar, se montar esse armazenamento, né? Esse armazenar de produtos, de grãos, de cereais. E aí a gente vê, né, esse fator inédito, porque isso não acontecia antes. Antes, o rei ele recebia dos seus servos, dos agricultores, 10% de toda a colheita. Isso está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 15. Né? Então, antes era dessa forma. Aí agora não. Agora Iosef ele traz um novo conceito. 20% de tudo, ou seja, 1/5 de toda a produção. Nesse período de 7 anos de muita bonança, de muita fartura. E é interessante que aqui nós vamos ver, né, o padrão do Shemitah. É um padrão de Shemitah. Porque a Shemitah você usa, né, 7 anos a terra e descansa. E dá um período de descanso para a terra. E aqui a gente vê um período de muita bonança, a terra vai produzir, a terra vai dar muito. Então esse período se assemelha, traz uma lembrança para a gente do Shemitah. E aí você aproveita demais desse período da terra para que depois você possa deixá-la descansar. E é interessante falar sobre isso, porque depois desses 7 anos, eles vão ficar 7 anos sem receber nada dessa mesma terra que produziu de maneira muito abundante, devido à desgraça, né? Essa seca que se avizinha.
Então vamos lá. Veikvitzu et kal ohel hashanim hatovot habaot ha'eleh ve itzbruvar tahat yad faro ohel ve'arim ve shamaru. Eles deverão juntar todos os alimentos produzidos nos bons anos que virão e colocar à parte grãos sobre a superfície do faraó para servir de alimento para as cidades, e eles deverão estocá-los. Aqui, na verdade, ele está continuando, né? Ele está dando sequência ao que deve ser feito. Ele está dizendo, olha, faraó, você tem que... me permita te aconselhar, prepare esses encarregados para que possa separar 1/5 de toda a produção, e eles também devem juntar todos esses alimentos produzidos nesses 7 anos que chegarão em breve e colocar esses grãos à parte sob a supervisão do faraó para servir de alimento para as cidades, e eles deverão estocar, né, em silos esses alimentos. Então Yosef, ele começa nessa instrução, nesse entendimento, e ele dá sequência, né? Verhayah ha'ohel le pikadon la'aretz lesheva sheni harav asher tien be'eretz mitzrayim velo tiharet ha'aretz be'ba'arav. Então Yosef, esse será o suprimento de comida durante os 7 anos de fome que virão sobre a terra do Egito, para que a terra não pereça como resultado da fome. Então ele está dizendo exatamente isso. Yosef, ele está dizendo sobre as orientações daquilo que precisa ser feito. Gente, isso é muito interessante, porque Yosef não foi chamado para poder aconselhar o faraó, mas a autoridade que estava sobre ele, o mover que estava sobre ele, garantiu a ele não ser morto por faraó por ele estar fazendo algo que ele não foi convidado a fazer. Faraó não deu a ele essa ordem. Faraó não chamou ele para poder ser conselheiro. Mas o mover do Eterno sobre ele, a autoridade que o Eterno pôs sobre a vida dele, permitiu que Faraó escutasse de maneira muito prestativa toda a orientação que Yosef tinha para poder dar ao faraó. Então Yosef, ele é o modelo de servo do povo, né? Como gestor, como homem temente ao Eterno, ele demonstra que então qual é o padrão de governança. Ele pensou no bem-estar não apenas dele, né? Porque ele está dizendo aqui, né, sobre os anos de fome que virão sobre a terra do Egito, para que a terra não pereça como resultado da fome, para que o povo não pereça com o resultado da fome, para que todos não venham perecer. Então ele se preocupa em criar um grande silo para alimentar o povo do Egito, mas também para sustentar os povos da terra. Me perdoe, irmãos. Vaitav Hadavar Binei Farô Uvene Kal Avadav. A proposta pareceu boa ao faraó e a todos os servos dele, a todos os seus servos. Vaiomer Farô El Avadav Ha Nimtza Hazé Ish Asher Rua Elohim Bo. Aqui está o segredo, irmãos. Por que o faraó, ele prestou atenção em tudo que Yosef tinha para dizer para ele, mesmo não sendo convidado para ser conselheiro de faraó?
O próprio Faraó disse aqui aos seus oficiais: como poderemos encontrar alguém semelhante a ele? A quem? A Iosef. O mover do Elohim habita nele. O mover do Elohim, do Eterno, habita nesse homem. Então o Rua Elohim foi visto em Iosef pelo próprio Faraó, que adorava os seus deuses. Mas ele reconhece o Eterno, bendito seja ele, como sendo superior através da vida de Iosef, pela autoridade que Iosef tem e pelo fato de a revelação que Iosef trouxe ao Faraó ter trazido shalom ao coração dele, como foi dito nos versículos anteriores. Vayomer Faraó el Yosef Aharei odiá Elohim otcha et kal zot en nabon veracham kamocha. Então Faraó disse a Yosef: pelo fato de Elohim ter mostrado a você tudo isso, não há ninguém com tanto discernimento e sabedoria quanto você. Atati tiye al veti ve al ficha ihak kal ami rak ha kise egdal mi meha. Você terá o comando da minha casa. Todo o meu povo será governado pelo que você disser. Só quando eu reger do meu trono, serei maior que você. Então aqui, o que o Faraó está querendo dizer aqui é que ele não podia imaginar que pudesse existir alguém tão qualificado quanto Iosef, porque Iosef tinha nele algo que era superior a toda a sabedoria e ciência egípcia, que é o mover do Eterno habitando em Iosef. E aí Faraó ele começa a trazer uma revelação, né, acerca da autoridade que está sendo dada nesse momento a Iosef. Ele está dizendo sobre... e é interessante a gente notar aqui também, irmãos, deixa eu só ler aqui o próximo versículo, né? Vayomer Faraó el Yosef natati otcha al kal eretz Mitzrayim. O Faraó disse a Iosef: eis que eu ponho no comando de toda a terra do Egito. Então, o Faraó está dando autoridade, né? Ele está dizendo, voltando aqui de novo ao versículo 40, né, que Iosef ele vai ter autoridade sobre toda a casa de Faraó. Todo o povo será governado por Iosef, né? E tudo que Iosef disser vai ser observado, vai ser obedecido. Só o trono de Faraó, e aí é importante a gente fazer menção, né, de que a palavra Faraó ela representa também o reinado, né? Ela representa o rei, né? Ela representa o domínio. Versículo 42. O Faraó tirou o anel do sinete de sua mão e colocou na mão de Yosef. Mandou vesti-lo de linho fino com uma corrente de ouro à volta de seu pescoço. E o fez montar na sua segunda melhor carruagem. E eles diziam: antes de ele chegar, curvem-se. Assim, ele foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Então, esses dois anúncios eles foram proclamados diante de Iosef, para que todos soubessem que ele passou a governar o Egito com status de rei. A autoridade fora posta na mão de Iosef para governar, para direcionar. Agora Iosef ele é um modelo de governança para todo o povo do Egito. E aqui nós temos então uma informação fantástica, né? Vamos ler aqui, versículo 44.
O faraó disse a Iosef: eu, o faraó, decreto que sem sua aprovação ninguém deverá levantar a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Vai Omer faraó, el Iosef ani faraó, ubal adecha lo yarim ish et adyado ve et raglo ve kal eretz mitzrayim. Versículo 45. Vai kra faraó shen Yosef tzafena paner vai va iten lo et aznat bat potifera kohen on le isha va yetze Yosef al eretz mitzrayim. O faraó passou a chamar Yosef com o nome de Tzafenat Paner e deu-lhe como mulher Asnat, a filha de Potiferá, sacerdote de On. Então Yosef viajou por toda a terra do Egito. Vamos lá, irmãos, vamos lá, vamos por partes aqui, né? Que aqui a gente tem bastante informação interessante, né? Então aqui Faraó ele deixou bem claro, né, o nível de autoridade que Yosef estava recebendo. Entretanto, ele também deixou claro, né, que o reino pertence a ele. Quando ele diz, Faraó sou eu. É o que eu estava explicando no slide anterior, né? Faraó sou eu, porque o nome ou o termo Faraó, ele refere-se a reino, a reinado, né? Então, por isso, essa declaração ela pode ser vista no sentido profético, entre Yeshua e o Eterno, fazendo distinção entre autoridade e autoridade. E o próprio Yeshua ele faz questão, né, de retratar por várias vezes isso, deixando claro que a autoridade que possui não é a maior, tampouco sobrepõe a do Pai, o Eterno. E aqui eu estou fazendo essa correlação, né, entre Yosef e Yeshua. Ambos agiram ali como um malar, um rei, um governante. Ambos, né, se posicionaram aí como um mensageiro do Eterno, né, um malar, um meler, um rei, um malar, um enviado. E Yosef, ele recebe essa incumbência, né, essa autoridade. Entretanto, o Faraó, ele determina. E eu não estou aqui comparando de forma nenhuma, né, o Eterno com o Faraó, não, de forma nenhuma. Mas aqui existe um paralelo que é interessante a gente considerar. O Faraó está dizendo, olha, Faraó sou eu. Faraó sou eu. Então, você precisa entender, né, que você está tendo autoridade, você está recebendo autoridade, mas só há uma coisa, ninguém, né, não há nada maior do que eu, do que o meu trono. Eu sou Faraó. E aí eu estou decretando, né, que sem a sua aprovação, a autoridade que eu estou te dando, ninguém deverá levantar a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem que você, né, autorize, sem que você dê aí as instruções daquilo que deve ser feito. E aí o faraó passa a chamar agora Yosef com o nome de Safenat Paner, né, e dando a ele a Asnat, né, a filha de Potifera, como sua esposa, como sua mulher, né? Então o faraó ele faz aqui o mesmo que futuramente fará Nebru-ha-Tetzar, Nabucodonosor. Ele vai mudar aqui o nome de Yosef numa tentativa de apagar qualquer mérito que vier futuramente ser feito por Yosef. Então, irmãos, mudar o nome dos escravos cativos é uma estratégia de esquecimento cultural, ou seja, é uma forma de apagar as origens do seu povo. Outro detalhe importante é saber que a estratégia de mudar o nome é uma figura importante, né? O nome de uma figura importante. É a estratégia dos povos dominantes para mudar, para poder apagar
os feitos de uma figura importante. Ou seja, era não dar crédito ao povo de origem dessa figura, mas atrair os méritos dessa figura importante para eles, para os conquistadores, para aqueles que estão exilando, né, essa figura importante, no caso aqui, Iosef, né? Então, quando a gente vê esse tipo de acontecimento, como eu acabei de dizer aqui, né, que vai acontecer futuramente, né, quando Nevru, Hatetzar, ele vai mudar o nome, né, dos seus exilados, daqueles que ele está exilando, daqueles que ele está levando para Bavel, aqueles que está colocando no cativeiro de Bavel. Então, mudar o nome dos escravos cativos é sim uma estratégia de esquecimento cultural, ou seja, é uma forma de apagar as origens dessas pessoas, delas esquecerem de onde elas vieram, quais são os seus valores, quem são os seus antepassados, qual é a sua história, qual é o seu propósito. É uma estratégia. Não diferente disso, o faraó, ele muda aqui o nome de Iosef, né, Patsafenat Paner. Ele muda o nome de Iosef para Tsafenat Paner. Você agora não vai se chamar mais Iosef, mas Tsafenat Paner. Só que aí tem uma informação interessante, né? Tsafenat Paner significa aí tesouro de Nat, né? O tesouro escondido de Nat, né? Nat é a rainha das águas do Nilo. Veja que o sonho de Faraó, ele está atrelado ao Nilo. O sonho de Faraó vai dizer, né, do Nilo surgiram, emergiram, né, brotaram as vacas gordas. Então veja que está tudo conectado. Existe uma outra também versão, uma outra tradução, né, que eu já ouvi alguns rabinos falar, que a possibilidade de Tsafenat Paner também ser intérprete dos mistérios, intérprete de sonhos. Mas não vamos nos atentar a isso, não. É apenas uma informação. Na verdade, Tsafenat Paner, né, tem a ver o significado com o tesouro de Nat, porque Nat é a rainha das águas do Nilo. E aí nós temos algumas informações que precisam ser levadas aqui em consideração. Irmãos, mesmo dentro desse entendimento, né, histórico, é possível encontrar algo escondido dentro desse nome. Então vejamos só. Tsafenat, né, possui o valor de 620. Tsad tem o valor de 90. O P tem o valor de 80. O Nun de 50. E o Tav de 400. Que é o mesmo valor numérico da palavra Keter. Kaf Tav Iresh, que significa coroa. Não obstante a isso, também significa, também tem o valor numérico de Searim, né? Portões, cevadas. E aí nós temos também o Paner, que tem o valor de 208, que é o mesmo valor da palavra bor, poço. De onde que Iosef foi tirado? Do poço. Iosef foi tirado do poço. E agora ele está fazendo o quê? Agora ele está contando os searim, né, as cevadas. Ele está contando as cevadas, os grãos. Então é bem interessante isso. Outro detalhe interessante é que, assim como Tsafenat 620 equivale, né, a valor numérico de coroa, nós temos também o Paner, que tem um valor numérico de 208. E se a gente sintetizar esse valor, a gente chega a 10. Então a gente pode dizer, então, dentro dessa análise, que Iosef ele possuía em sua cabeça os pilares da Torá, que são a Serat Hadevarim, né, como joias da sua coroa. E isso levou à posição em que ele estava assumindo naquele momento. Por quê? Porque ele
preservou os princípios da Torá. Ele preservou os princípios escritos na Serat HaDevarim, que vai vir a posteriori. Nós vamos estudar isso lá em Shemot. Nós vamos estudar a Serat HaDevarim e nós vamos lembrar, né, dessa análise aqui agora sobre o nome de Tzafenat Paner. Fazendo essa consideração, essa avaliação, esse entendimento dessa possibilidade também do nome, né? Apesar de ter dado um nome pagão, um nome egípcio, né, para Iosif, para tentar apagar os méritos que possivelmente viria através dos seus feitos, das suas atitudes, das suas decisões, ainda assim nada passa despercebido pelo Eterno e nada acontece sem que o Eterno permita. Então o nome de Tzafenat Paner, além de significar, né, coroa, né, Keter, significar também o Paner, ele tem o mesmo valor numérico de Bor, né, de poço. Nós temos também a possibilidade de analisarmos também de maneira dentro da gematria e verificar que nós temos aí a coroa e nós temos a possibilidade da sintetização aí do valor, né, de 208, que possivelmente seriam as joias da coroa de Yosef, é a observância da Santa Torá, dos pilares que compõem a Torá, a Serat HaDevarim. Então o Eterno, ele também se encarregou de providenciar uma noiva judia para Yosef no Egito. De acordo com Midrash, a Asnat, ela era filha de Diná com Shechem. Ela foi banida da casa de Yosef, né? Desculpa, ela foi banida da casa de Yaakov, né? Então a Asnat, ela vagou para o Egito e foi criada por Potifar e sua esposa. Quando as filhas do Egito jogaram suas joias em Yosef para atraí-lo, quando ele estava passando, caminhando, né, sendo apresentado ali como governante, como rei, então Asnat, ela joga o amuleto de ouro que a identificou como neta de Yaakov, e por isso Yosef a tornou a sua esposa. Então Yosef a tomou como sua esposa. Isso é o que o Midrash traz para a gente, tá, irmãos? Então, nós temos aqui também a informação muito interessante. Por que nesse momento a gente vê, então, falar sobre a Asnat, né, ou Osnat, dizendo que ela é filha, Bat, Potiferá. Potiferá. Mas por que está separado o nome também? E aí nós temos o entendimento de que se trata da mesma pessoa. Potifar. Potifar, que significa pertencente ao sol. E aí ele foi visto como alguém que não tinha, né, mais vigor, não tinha mais competência para poder cuidar da sua virilidade, da sua masculinidade, da sua posição viril. E se ele não era mais visto como alguém viril, como alguém que cuida bem da sua família, cuida bem do seu casamento, então ele já não tinha mais essa autoridade diante dos seus servos. Então ele foi tirado da sua posição e agora ele passou a ser sacerdote de On. Sacerdote de On. Cohen, On. Sacerdote de On. E aí ele recebe o acréscimo no seu nome da letra Ain, tornando agora, deixando de ser Potifar, desculpa, para ser agora Potiferá, com acréscimo da letra Ain, sendo agora Cohen, On, sacerdote de On. Ou seja, o mundo dá voltas. Alguém que era reconhecido, né? Alguém que era tinha uma autoridade extraordinária, era visto como alguém referência, alguém que tinha uma posição concedida pelo faraó.
ele agora passa a ser o sacerdote de On, Cohen On. E ele é representado, ele é demonstrado aqui. A Torá faz questão de apresentar ele para poder mostrar a posição que ele tinha e para onde ele foi levado. Vamos dar sequência aqui então, irmãos. Opa, desculpa. Vamos lá. Versículo de número 46. Iosif tinha 30 anos de idade quando se apresentou ao faraó, rei do Egito. Então ele saiu da presença do faraó e viajou por toda a terra do Egito. Então veja, Iosif ele percorreu todos os campos e escolheu locais propícios para a criação de silos, né, para armazenamento de grãos, agindo como um homem sábio. Então ele não perdeu tempo. Não perdeu tempo. E é interessante que a Torá faz questão de mencionar que ele tinha 30 anos de idade quando ele se apresentou ao faraó. 30 anos é o período, né, a mesma idade em que os escritos nazarenos vão registrar que Yeshua começou ali a sua jornada, né, de anunciação, de escolha de discípulos, né, pregando as boas novas da Santa Torá, pregando ali o novo tempo. Durante os 7 anos de fartura, a terra forneceu uma grande quantidade de produtos. Versículo 48. Vaikibotz et kal ochel sheva shanin asher Raul ve Eretz Mitzrayim. Vaiten ochel ve arin ochel Sde air hai asher sboterra Natan ve torran. E juntou todo o alimento desses 7 anos na terra do Egito e estocou nas cidades. O alimento crescido no campo fora de cada cidade foi guardado nessa cidade. Vaitzva Yosef var Khol Hayam Halve Meod ad ki hadal lis por ki en mispor. Yosef guardou grãos em muita quantidade, como a areia da praia, em tão grande quantidade que eles pararam de contar, porque já ultrapassava todas as medidas. Então, irmãos, preste atenção. Conforme nós já havíamos comentado a respeito do termo, né, anteriormente, lá no versículo 34, se não me falha a memória, né, Rimesh e provisione e aprovisione. Do versículo 34, né, conforme eu falei, Iosif ele determinou a cobrança de 1/5, 20% do imposto da colheita. Assim sendo, aqui as palavras e juntou, né, Vaikibotz, referem-se à parte do rei. Os agricultores eles estavam depositando além desse 1/5 para o armazenamento. Ou seja, os agricultores estavam tirando além de 20% na hora de separar a colheita. Eles separavam as colheitas em 5 partes, né? 20% cada uma, só que a porcentagem que eles iriam entregar para Iosif, iriam entregar para o faraó, eles não tinham esse cuidado de separar meticulosamente os 20%, 1/5 de toda a sua colheita. E aí tinha uma quantidade muito maior, às vezes via 25%, 22%, 23%, 30% da colheita completa. E o que isso aconteceu? O que isso acarretou? Isso fez com que os tesoureiros de Iosif eles fossem contar o que estava nos silos, mas eles não conseguiram mensurar a quantidade. Apenas sendo considerada a quantidade como as areias da praia, que é uma clara ilusão, né? Uma alusão, né? A promessa feita a Avraham, lá em Gênesis 22:17, né? Que é quando o Eterno ele fala das bênçãos reservadas a Avraham e aos seus descendentes. E Iosif, obviamente, é um deles, é um dos descendentes de Avraham. Então o que a gente está vendo aqui nada mais é
do que um espelho daquilo que o Eterno prometeu. Então quem está à frente dessa história toda? Quem decifrou o sonho? Iosef, descendente de Abraão. Quem é que escolheu, quem é que determinou o que deveria ser feito? Quem é que mostrou, quem trouxe essa revelação? Iosef. E aí os agricultores, eles separaram uma quantidade maior do que apenas um quinto. Um pouco a mais aqui, um pouco a mais ali. E aí quando foram juntando nos silos, armazenando os grãos, a quantidade ela era tão abastada, tão absurda, de próspera, que era impossível que me fugiu a memória aqui agora o nome, enfim, os servos, né, que estavam responsáveis ali por contar, por medir, né, os tesoureiros, eles pudessem dizer exatamente, olha, Iosef, a quantidade é essa. Eles não tinham como dizer qual era a quantidade exata de grãos que tinha ali, porque o povo entendeu, o povo foi compelido, foi impelido, na verdade, a separar uma quantidade maior. E essa quantidade foi se acumulando de certa forma que eles não podiam nem dizer, olha, a quantidade exata é essa. Não, o que nós podemos dizer para ti é o seguinte, ó rei, governador Iosef, que é tão grande que ela parece, que elas se assemelham, né, às areias da praia. Baruch Hashem. Iosef, ele teve 2 filhos, né, antes que os anos da fome chegassem. Nascidos de Osnat, a filha de Potiferá, sacerdote de On. Veja que a Torá faz questão de falar, né? A filha Bat, né, Potiferá, Cohen, On. O sacerdote de On. Iosef chamou seu primogênito de Menash, causa de esquecimento, porque Elohim fez me esquecer de todas as dificuldades que sofri nas mãos de minha família. Então a Torá, ela acrescenta o nascimento dos filhos, as realizações notáveis que Iosef ele conquistou, né? Ele obteve durante esses 7 anos de bonança, esses 7 anos de fartura. Então os nomes que ele deu aos seus filhos, esses nomes provam a satisfação de Iosef pelo Eterno tê-lo permitido esquecer dos problemas passados, né, principalmente com a sua família, né, tornando ele frutífero. Então a palavra frutificar, ela inclui tanto os filhos quanto a riqueza e honra que Iosef recebeu nesse período, né, da abastança, da bonança, da prosperidade. Ao segundo filho, né, ele deu o nome de Efraim, ou Efraim, fruto, pois Elohim tornou-me fértil na terra de meu infortúnio. Os 7 anos de fartura na terra do Egito chegaram ao fim. E os 7 anos de fome tiveram início. Como Iosef havia dito, houve fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia alimento. Quando a terra do Egito começou a sentir fome, as pessoas clamaram ao faraó por alimento. E o faraó disse a todos os egípcios, dirijam-se a Iosef e façam o que ele disser, o que ele ordenar, o que ele determinar para vocês. Então aqui a gente vê, né, que assim como Iosef ele havia traduzido o sonho, assim como ele havia interpretado, aconteceu exatamente da forma que ele havia dito. Houveram 7 anos que o povo nunca viu. Foram 7 anos de muita abundância. Algo que saltava aos olhos das pessoas, porque a plantação, tudo que plantava dava uma colheita absurda, e você tirava, você arava a terra e já estava logo brotando, e os alimentos eram muito volumosos, eram bonitos, eram belos, eram saudáveis, eram gostosos, enfim. Foram 7 anos de Gan Éden ali no Mitzrayim, no Egito. Eretz Mitzrayim, na terra do Egito.
muita água, o Nilo estava com a água, né, absurdamente saudável, muita água volumosa, né, obviamente, a terra dando tudo, muitas verduras, legumes, uma abundância sem igual. Mas se não viessem esses 7 anos de medo, né, esses 7 anos de fome, de falta de tudo, a terra parou de produzir, o Nilo, o nível desceu, baixou, o povo já não tinha mais o seu alimento, né, familiar, aquele processo de plantio familiar acabou porque não tinha mais, não se conseguia mais plantar nada, não se tinha mais o que colher, a terra estava árida, seca. Então, se isso não acontecesse, apesar do povo ter visto, né, toda essa abundância de alimentos, de água, fartura, se o momento da seca não chegasse, talvez Iosif não teria a autoridade que ele estava tendo. Mas o Eterno honrou, os 7 anos de fartura passaram, eles depositaram, eles recolheram nos silos, vários silos ao redor de toda o domínio egípcio. Então o povo presenciou aos olhos tudo aquilo que havia sido dito pelo servo de Elohim, pelo servo do Eterno. A fome ela estava sobre toda a terra. Mas então Iosif abriu os depósitos e vendeu alimentos aos egípcios, pois a fome era severa na terra do Egito. Além disso, pessoas de todos os países chegavam ao Egito, a Iosif, para comprar grãos, pois a fome era severa em toda a terra. Aqui está uma coisa interessante, irmãos. Não havia necessidade, por exemplo, né, de Iosif abrir todos os silos, todos os depósitos. Não tinha essa necessidade, mas preste atenção nisso, né? Iosif ele fez dessa forma para garantir tranquilidade às pessoas, garantir tranquilidade a essas pessoas, porque elas estavam desesperadas com a fome, que conforme a Torá descreve aqui para nós, ela chegou de maneira severa e em toda parte, não tinha um lugar sequer em que a fome não havia batido a porta, em que a fome não tinha deixado as pessoas preocupadas, não tivesse deixado as pessoas apreensivas. Todos os lugares a fome havia chegado. Mas aí, o que Iosif faz? Ele dá uma ordem, um comando, né, de abrir todos os silos, todos os depósitos. Existe um motivo para isso, né? A estratégia de Iosif não foi apenas para mostrar às pessoas que através da revelação que o Eterno havia dado a ele havia gerido bem a colheita nos 7 magníficos anos de fartura. Mas também essa estratégia ela serviu como uma estratégia psicológica, irmãos. Essa estratégia ela é chamada pelos sábios, né, de que é diferente ter pão na cesta. Ou seja, quando você não tem um pão na cesta e você fica apreensivo, ou seja, quando o seu armário, né, a sua despensa está vazia, a fome bate, você fica apreensivo. Falando, não tenho o que comer, não tenho o que dar para os meus filhos, né? E aquilo gera uma pressão psicológica e você fica desesperado e aquilo vai fazer com que os teus instintos eles sejam aflorados, né? E algumas pessoas reagem com violência, com desespero, né? Querendo conseguir ali sanar, saciar a sua fome e a fome dos seus. Então os sábios vão dizer, né, que quando você enxerga o alimento, você sabe que tem alimento, isso acalma os ânimos, isso acalma os nervos. Então essa foi uma estratégia psicológica da parte de Iosif. Abra todos os silos, abra todos os armazéns, todos os depósitos. E as pessoas conseguiram ver aos seus olhos que tinha muito, mas muito alimento. Mas ele precisava ser gerido de maneira sábia, porque muitos anos viriam ainda de fome.
Então eles ficaram, digamos assim, mais tranquilos, confiantes. Não apenas um homem que disse palavras que estavam acontecendo, surgindo, uma espécie de profecia que estava sendo vista, contemplada a olhos nus. Mas agora eles podem ver que, de fato, ele tem a provisão. Ou seja, como eu acabei de dizer para os irmãos, né? Você vê a despensa cheia, ela ameniza. A ansiedade ela vai evitar, né? Ações animais e descontroladas por sobrevivência. E aí nós podemos ver, irmãos, que o mundo ele de fato deu voltas. E o escravo desonrado, né, humilhado, caluniado, que foi posto na posição de humilhação, de perseguição, de calúnia, ele foi tirado então ali do poço, ele foi colocado numa posição de honra, sendo mais conhecido do que o próprio faraó, do que o próprio governo do faraó. O próprio faraó dá a ele essa autoridade. Veja aqui atrás, olha. Dirijam-se a Iosef e façam tudo o que ele ordenar para vocês. Então o próprio faraó, as pessoas foram até o faraó. A autoridade máxima, eu vou até o faraó. Aí o faraó, não, vocês não estão entendendo. Vocês vão se dirigir a Iosef. E é Iosef que vai dizer para vocês o que deve ser feito. É Iosef que vai determinar. A chave está nas mãos dele. Então veja como que o mundo dá voltas, né? E aí aquele que tinha domínio sobre Iosef, agora passou a ser o contrário. Iosef tinha domínio sobre ele, né? Que era o antigo Potifar, e agora passa a ser Potiferá. Cohen, On, o sacerdote de On. Então, irmãos, esse é o estudo dessa manhã. Eu espero ter conseguido transmitir aos irmãos essa informação sobre como que o Eterno ele é maravilhoso, como que o Eterno ele demonstra, ele faz questão de reiterar as suas promessas através dos acontecimentos futuros. A promessa que ele fez lá a Abraham, a gente vê aqui um pequeno fragmento acontecendo na vida de Iosef, a honra que Iosef está tendo, a exposição que ele está tendo como hebreu, a sabedoria que ele está tendo para poder lidar com essa circunstância, com a situação, com esse momento, fragilidade que o povo está enfrentando. Então veja como que o Eterno é maravilhoso. Baruch Hashem por isso, irmãos. Então aqui nós encerramos esse estudo essa manhã. Vamos recitar agora a Birkat Kohanim. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav elecha vihuneka Issa Adonai panav elecha veyasem lecha Shalom. Misheneshua HaMashiach Elohim Melech Neman. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, a paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Hashem, de Adonai, pelos méritos de Yeshua, nosso Messias. Baruch Hashem. Meus irmãos, muito obrigado por estarem comigo até agora, até aqui. Peço perdão aos irmãos, né? Eu toda hora me movimentando aqui, me posicionando, porque eu estou sentindo muita dor nas pernas, eu estou sofrendo com dores no nervo ciático. Quem já teve isso sabe como que é. Então eu peço aos irmãos, daqui a pouco eu vou estar bem em nome de Yeshua, e aí as coisas vão melhorar, tá bom?
Que o Eterno abençoe a tua vida, a tua manhã, o teu Shabat. E daqui a pouco a gente se vê novamente, ok? Dando sequência ao estudo da Parashá Miketz ao fim. הקיץ ואיתו בהר הגלבוע נשאל שאול הלכן איתו בהר הגלבוע רק נער גר עמו רק נער מבני עמלק יבש וחם יבש וחם הקיץ והאמת האדמה צבעה פחם הקיץ והאמת אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה נפרס הזהב בהר הגלבוע היה הקיץ כמו עכשיו בהר הגלבוע מנגד הטבור בהר החרמון במרחב כאילו לא עברו שנים בהר הגלבוע אותם סלעים שחונים בהר הגלבוע אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה תודה רבה. לילה לבן בשדות בית לחם פעם מיילל בקול נשבר ענב ענב אדרי ללכת אך לנשר ולעין אל הישר ואל ליביים איך הלילי ילל ילל חלילי עד להוסיף ללכת אם תרמי לרועים על שכם איך הלילי ילל ילל חלילי
שוכנת על ליבי כאבנים בשדות בית לחם רוח עובר בעשבים הנפלה אדרי ללכת אי שם בסוף הדרך אל תחכי עד רדת הערב אי חלילי ילה חלילי אל תחכי להלך עם הלחם והמלח אי חלילי ילה חלילי הירח על ההר לילה לבן